Boa tarde, meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora da GEPEC. Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece todos os domingos à tarde aqui no canal do YouTube no GEPEC. Esse estudo é feito de forma sequencial e hoje nós vamos dar início ao capítulo 12 do Evangelho. Amai os vossos inimigos. No primeiro item, pagar o mal com o bem. Mas antes de darmos seguimento à leitura e às reflexões, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração, entrar em sintonia com o alto, com a nossa espiritualidade. Então assim vamos nos colocar em uma posição confortável, tranquila, fechar os olhos aqueles que assim desejarem e rogar. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui lhe pedindo permissão para este trabalho, para esta leitura, para essa reflexão acerca dos seus ensinamentos, das suas verdadeiras lições. Que esse momento possa ser um momento abençoado, de verdadeira comunhão com a espiritualidade maior, com o nosso anjo da guarda e com aqueles espíritos que porventura também possam se beneficiar desses ensinamentos, dessa leitura de hoje. Que tudo transcorra de forma pacífica, tranquila e que possamos assim estar um pouquinho mais próximos do seu exemplo. Que assim seja. Então, amigos, como eu falei, hoje vamos dar início ao capítulo 12 do Evangelho, Amai os nossos inimigos. No primeiro item, pagar o mal com o bem. Esse é um texto, não é um texto extenso, mas é um texto um pouquinho maior, né? Então eu vou fazer leitura de algumas partes e a gente vai fazendo o comentário. Depois vocês podem ler o texto na íntegra, se assim desejarem. Então, iniciando no primeiro parágrafo, pagar o mal com o bem. Ele vem aqui para reprodução de dois textos do Evangelho, né? O Evangelho de São Mateus, no primeiro parágrafo, capítulo 5, e o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Eu vou ler o Evangelho de São Mateus, o de São Lucas tem um conteúdo bem parecido. Aprendestes que foi dito, amarei vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disto teríeis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Então, essa passagem do Evangelho nos traz que Jesus, afirma que a gente já compreendeu o ensinamento anterior, que seria amar o vosso próximo e odiar os vossos inimigos. Mas ele nos traz um ensinamento diferente, uma nova proposta, né? Jesus chega à Terra trazendo essa nova proposta de amor, um amor a todos. Então ele propõe, amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, para que sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Então ele nos traz aqui uma condição para sermos dignos de ser filho do nosso Pai que está no céu. A gente precisa amar ao próximo, mas não é qualquer próximo, não é só o próximo que está do nosso lado, que é afim a nós, mas acima de tudo amar, respeitar, perdoar, entender os nossos inimigos, né? Então esse capítulo 12 nos traz exatamente essa lição, que não é nem um pouco fácil, né? É um contrassenso a nosso instinto de defesa pessoal, né? Mas é um exercício diário que temos que fazer. E aí, ele segue aqui nas explicações, dizendo, se o amor ao próximo é o princípio de caridade, amar aos inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Então, para amar os nossos inimigos, nós precisamos passar por cima dessas duas coisas que nos fazem tanto mal, né? O egoísmo
e o orgulho. Imagine amar um inimigo, amar aquele que nos faz mal, aquele que nos quer prejudicar. É preciso muita humildade para isso, né? O orgulho tem que ficar de fora, tem que ficar à parte, senão a gente não consegue. E aí ele fala, né, nos próximos 2 parágrafos, que, na verdade, amar ao nosso inimigo não é exatamente igual a amar ao nosso próximo, nosso familiar, o nosso amigo, a pessoa que nós temos afinidade. Porque existe, todos nós sabemos, uma questão de afinidade, uma questão fluídica, né? Nós nos afinizamos àqueles que nos fazem bem. E o amor que temos àquele que nos faz bem, aquele que nos ama também, é um amor recíproco. Então a gente dá, mas a gente também recebe. No caso dos nossos inimigos, não há afinidade fluídica e também não há reciprocidade, né? Então é um amor diferente. A gente não vai se entregar, a gente não vai confiar plenamente, mas mesmo assim é necessário amar os nossos inimigos. E aí a gente se pergunta, mas como assim? E como seria essa forma de amar os nossos inimigos, né? E o Evangelho nos traz isso no 3º, no 4º parágrafo das explicações. E eu vou ler esse parágrafo para que a gente possa compreender melhor. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. Não é ter contra eles, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem, em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se, em palavras e em ações, de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então vejam aí quantas lições e quantos exemplos, né? Amar o nosso inimigo significa desejar o bem dele, significa torcer para que ele melhore, para que ele vá bem na sua caminhada, na sua jornada. Significa não ter rancor e quando o perdão vier, perdoar sem troca, sem necessidade de ganhar nada com isso, simplesmente perdoar do fundo do nosso coração, né? É também auxiliar quando for necessário, então dar a mão amiga àquele que está sofrendo, àqueles que se colocou numa situação difícil, mesmo que essa pessoa seja o nosso inimigo, mesmo que essa pessoa não tenha condições de fazer isso por nós. Então esse é o verdadeiro mandamento, amar os nossos inimigos, é desejar que eles estejam no bem absoluto, né? Isso sem nenhuma humildade, sem nenhum rancor, sem nenhum egoísmo, sem nenhum rancor, com total humildade, porque só assim nós conseguiríamos seguir a este mandamento. E aí o texto segue, né, nos convocando para que a gente possa, no último parágrafo, né, entender a nossa posição no mundo, porque nós espíritas já sabemos que a nossa existência pregressa, prévia a esta vida, já nos colocou em determinadas situações em que nós fomos aqueles endividados, em que nós éramos aqueles inimigos de outrem. Então a gente precisa entender, diante da doutrina espírita, de que o homem que ocupa uma posição mais elevada, moralmente, hierarquicamente nesse mundo, ele tem o dever de entender, de compreender, de amparar o inimigo que está ali, naquela existência atual. Então, vou ler pra gente o último parágrafo, dizendo que o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio, o rancor, o alvitario e o rebaixaria. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenham a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então a gente já tem condições de compreender nesse momento que precisamos fazer esse exercício diário de perdão, de humildade, de desejo do bem ao próximo, seja esse próximo um próximo nosso,
seja esse próximo uma pessoa que não está na mesma sintonia que nós, né? E é essa verdadeira mensagem que esse Evangelho traz pra gente, que essa leitura desse trecho do Evangelho traz pra gente. Não é fácil, não é simples, mas é um exercício diário de entender a nossa posição, de entender a posição do outro, de nos colocar no lugar do outro, porque verdadeiramente já estivemos nesse lugar em algum momento da nossa existência. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para que a gente possa depois fazer a leitura desse texto, fazer uma reflexão do texto por completo. É um texto um pouco grande, eu não quis ler ele na íntegra aqui, mas é um texto especialmente importante para que possamos continuar nos passos da nossa evolução. E dessa forma, meus amigos, eu queria propor a todos que possamos encerrar com uma oração. Estamos agora nos encaminhando para o momento final desse estudo. Vamos pedir, amado Mestre, que mais uma vez nos envolva com seus fluidos de amor, de paz, de saúde integral, que possamos nos tornar cada vez mais compreensivos, cada vez mais justos, cada vez mais solidários e fraternos com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, porque sabemos que a verdadeira justiça é a justiça divina e que o Pai toma conta de tudo. Dessa forma, Senhor, pedimos por nossa família, por nossos amigos e também pelos nossos inimigos, que sejamos dignos de ter ao nosso lado pessoas que nos amam, mas acima de tudo, que saibamos nós amar ao próximo. Que seja uma tarde abençoada, uma semana de muita paz, muito frutífera, e que possamos seguir sempre na busca das tuas lições. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Gostaria de pedir para que continuem com a gente nas tardes de domingo aqui no canal do GEPEC, esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa tarde a todos e até a próxima.